Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos alunos do curso de formação. Bom dia, boa tarde, boa noite. De defensores e defensoras de direitos humanos, defensores e defensoras populares de direitos humanos. Para quem está assistindo, bom dia. Para quem está assistindo de tarde, boa tarde. Para quem está assistindo de noite, boa noite. Vamos dar início ao nosso módulo 2, Direitos Humanos, Experiências e Questões Centrais, né? E hoje nós vamos falar do nosso terceiro momento, da aula 3, que é Autoritarismo, Democracia e Direitos Humanos, Desafios e Questões Centrais. Quem está falando é o professor Cláudio, ou apenas Cláudio, e temos hoje um grande prazer, uma grande oportunidade de conversar com Lúcia Alencar, minha companheira, Lucinha Alencar. Já tive o prazer, inclusive, de trabalhar diretamente com a Lucinha na Coordenadoria de Direitos Humanos do Governo do Estado. Então, Lucinha, como eu lhe falei no convite, né, a ideia, né, um tema tão importante, né, e tão atual, a ideia que nós pensamos não foi apenas falar da história do Brasil, uma aula teórica sobre isso, mas trazer alguém, né, que tem na sua história de vida, né, na sua história de militância e no seu trabalho, uma relação muito direta na luta contra a ditadura militar e também, principalmente, a defesa da democracia e a defesa de pautas como a memória, a verdade e a justiça. Então, a nossa aula de hoje, aqui para os nossos educandos e educandas, é uma aula entrevista com a Lúcia Alencar sobre esses temas. Então, Lucinha, eu queria já começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco de você, né? E fique à vontade também para relacionar um pouquinho da sua história com o tema da nossa aula, que é autoritarismo, democracia e direitos humanos. Bom, boa tarde a todas e todas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar tendo essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco das nossas experiências de memória, verdade e justiça, né? E num momento tão importante como esse que nós passamos no Brasil. Bom, eu sou Lúcia Alencar, sou servidora pública e professora de origem, enfim, e trabalho com essa pauta de memória, verdade, justiça e educação para os direitos humanos já vamos dizer, quase toda a minha vida, né? É uma longa experiência por questões familiares também, né? Assim, eu tive uma família toda implicada durante a ditadura militar, não só a família, como amigos, né? Também. Então, de formas que, para nós, é muito caro, digamos assim, ter essa oportunidade de falar para vocês sobre um pouco deste processo, né, de memória, verdade e justiça no nosso país. Muito obrigada. Tá ótimo, Lucinha. O nome, né, Lucinha, importante, o sobrenome Alencar, sobrenome importante, né? Lucinha, além de sua trajetória pessoal, também é sobrinha do Frei Tito de Alencar, não é isso, Lucinha? Exatamente. Sobrinha do Frei Tito de Alencar, né? E toda a sua família, eu tive a oportunidade também de conhecer outras pessoas, têm uma trajetória importante de luta em defesa da democracia até hoje, né? Lucinha, é importante nós falarmos, né? Nós estamos aqui com um grupo de pessoas que estão estudando para qualificar ainda mais sua atuação na defesa dos direitos humanos. O que foi a ditadura militar, Lucinha, né? Como é que a gente pode falar um pouco dessa história que marcou tão fortemente a sociedade brasileira, já que nós falamos que hoje também estamos vivendo um período, se não um período completamente autoritário, mas um período que tem marcas de um autoritarismo, né? O que foi a ditadura militar, Lucinha? E talvez mais importante ainda para o nosso público aqui, o que era defender direitos humanos, o que era ser um militante de esquerda na ditadura militar? Bom,
Vamos lá, vamos no começo. Bom, a ditadura militar, né, ela foi um regime autoritário que nós vivemos no país e que, infelizmente, até hoje a gente sofre as consequências disso, mas assim, o período historicamente que se fala é o de 64 a 85, e foi um momento muito difícil do nosso país, no sentido que foram retirados todos os nossos direitos políticos, culturais, sociais, de todas as formas, né? E eles agiam, gente, através de... Eles tentavam institucionalizar a coisa de forma que nós tivemos, durante esse período da ditadura, ainda no período de 67, 66 e 67 e 69, entre 67 e 69, nós tivemos duas constituições, né? Foram editadas duas constituições, né? Fora isso, era os atos institucionais, os famosos AIs, né? E AI-5, enfim, foi o pior de todos, e era a forma que eles legalizavam, e a outra forma era um regime que quem desobedecesse a esses mandantes, né, do regime, não tinha muita alternativa, não. Era reprimido, né, você era reprimido de todas as formas, pela força, por prisão, por sequestro, porque a maioria das prisões elas não se davam de uma forma legal, né? Ela sempre partia de absurdos, né? Nenhuma ordem judicial, nada, se entrava, se levava e muitas vezes se sequestrava. Né? Foi um momento muito difícil do nosso país, um momento de muitos atrasos políticos. Como eu falei inicialmente, o que nós vivemos hoje é muita consequência do que nós não... daquele deverzinho de casa que deve se fazer depois que se termina uma ditadura em um país. Então, a gente sofre muito essas consequências. Mas eu gostaria também, assim, de só fazer algumas colocações ainda sobre a ditadura militar, que eu acho muito importante, né? Esse golpe que se deu em 64, ele, na verdade, ele já vinha de muitas tentativas, né? Porque o nosso país é um país de golpe, né? Até a nossa república foi um golpe militar. Então, já havia tido uma tentativa, né, ainda com Getúlio Vargas no poder, e que só não foi à frente por conta do suicídio dele. Mas esse mesmo grupo, que era um grupo de militares, né, basicamente, né, inicialmente era um grupo de militares e de filiados da UDN, políticos da UDN, que era um partido que existia na época, né? Então, eles tentaram nesse momento, não conseguiram, e veio Juscelino Kubitschek, no Juscelino Kubitschek também eles tentaram, até que nós tínhamos o Jânio Quadros como presidente, e o vice-presidente era o João Goulart, né? E Jânio Quadros resolve não ser mais presidente, um louco, né? Ele saiu da presidência, renunciou, e fatalmente quem tinha que assumir era o vice-presidente, que era João Goulart, que era do PTB, e que tinha uma pauta trabalhista muito intensa. Né? Então, foi um problema muito grande nesse momento, né? Uma crise institucional muito grande, muito parecida com a que nós estamos vivendo hoje, inclusive. Né? E com isso, mas ele conseguiu, né, assumir o poder com muitas dificuldades, e essa retórica que se fala, essa narrativa de que foi preciso dar um golpe contra o comunismo, isso, na verdade, são narrativas, apenas narrativa, porque, vamos dizer, a ala comunista ela não estava preparada para nenhuma tomada de governo, nem arma se tinha, gente. Né? Então, eles criaram toda essa narrativa, porque, na verdade, o grande drama deles eram as reformas de bases que João Goulart
se dispunha a fazer, né? E que, na verdade, eram reformas importantíssimas para o país, que até hoje são necessárias e até hoje nós não fizemos, né? Que eram as reformas, a reforma urbana, a reforma educacional, a reforma universitária, fiscal, tributária, né? E a reforma política também, né? E a lei de remessas de lucros, né? Porque as multinacionais ganhavam dinheiro daqui, não deixava nada aqui, ia tudo para os seus países, né? Enfim, então, essa série de reformas de base que o governo de João Goulart se propôs a fazer, isso amedrontou muito as elites, especialmente, né, a elite ligada ao agronegócio. Os grandes... Você deixa eu lhe interromper rapidinho? Pois não. Eu acho que você está falando é muito importante. Pois então, não. pelo que você está falando, dá a entender que a elite brasileira ela tem dificuldade com a democracia, né? A elite, porque como você falou, ao contrário do que muita gente diz hoje, não existia nada de ameaça de golpe comunista, né? E mais do que isso, você tinha reformas, né? Reformas democráticas, como a reforma agrária, né? Algum controle de remessa de lucros. Só que nem isso a elite aceita, né? Isso lembra muito o golpe recente no Brasil, né? Que você tinha governos de esquerda, populares, né? Mas que nem propunham reformas tão radicais como governo Lula, governo Dilma, mas que mesmo assim sofreram um golpe das elites brasileiras, né? Exatamente. Muito interessante falar isso. Especialmente os ruralistas, né? Que hoje esse grupo do agronegócio, né? Eles não, a questão da reforma agrária é uma questão muito séria no Brasil, né? E eles têm muito medo disso, muito, muito, muito medo, né? Então, quando se fala em reforma agrária, na verdade era uma reforma agrária que nem era essas reformas agrárias de se tomar tantas terras, né? Eram as terras, como hoje se fala, as terras que não eram utilizadas, né? E aqui nas margens das rodovias, né? Enfim, então era uma reforma agrária normal, como todos os países. Estados Unidos teve reforma agrária, por que nós não podemos ter reforma agrária? Já que se fala tanto nos Estados Unidos, mas lá também teve esse processo. Não só lá, como em vários países no mundo, teve esse processo de reforma agrária. Agora, é incrível isso, como a elite brasileira, ela não permite nem se tocar nesse assunto, né? Então, dado essas propostas, né, dando continuidade a essas propostas de reformas de base que foram propostas pelo governo de João Goulart, eles resolveram, né, que isso era um golpe, que isso era coisa do comunismo, que eles queriam tomar o país, tornar o país vermelho, comunista, e iam tomar as cidades, tomar as propriedades, enfim. Então, eles criaram também uma outra narrativa quanto a essas questões de base, né? E houve uma coalizão golpista, né? Ela não se dá sozinha, né? Então, ela se deu pelo alto do oficialato militar, né? Pelos políticos da UDN, tá? Os governadores de algum estado também, né? Como São Paulo, o Rio, né? Inclusive no Rio tinha o governador do Rio, que era Carlos Lacerda, que era um provocador, né? Contribuiu muito para esse golpe, enfim. Então, era também um dos governadores, né? E, fora isso, o apoio dos Estados Unidos, né? Que hoje nós sabemos que aquela operação Brother Sun, né? Que foi o Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos que estava no Brasil, que foi ele quem coordenou todo esse trabalho, né? Inclusive trazendo para a costa brasileira toda a sua armada, né, os seus navios de guerra, para ficar aqui de prontidão. Agora, veja só,
Nós, né, na grande maioria, quem estava pedindo reforma agrária, aliás, quem pede reforma agrária sempre são os descamisados, né? Com que armas a gente ia lutar contra toda essa estrutura, né? E então teve o apoio americano, que foi decisivo para ser dado o golpe aqui no Brasil, né? Então a gente não pode esquecer desse apoio americano para essa questão, né? Agora, esse golpe, gente, é uma coisa que é muito interessante, que eu vou falar aqui para vocês e vai fazer lembrar, né, algo que a gente está vivendo. Ele teve fases, né? Ele teve várias fases, ele não aconteceu, né? Como eu disse a vocês inicialmente, ele começou lá no governo de Getúlio Vargas, né? Que desencadeou com seu suicídio, e aí veio, né? E quando chegou lá em 62, né, veio essa grande... o Brasil também estava numa crise política muito grande, porque, para completar, o FMI não emprestava dinheiro ao governo João Goulart. Então, assim, nós também não tínhamos nenhum aparato financeiro para nada, né? Então, ele teve vários momentos, né? O primeiro momento foi a crise institucional que eles criaram. Eu não sei se faz lembrar vocês alguma coisa, mas, assim, o judiciário contra o executivo contra o legislativo. Então, eles começaram a criar toda essa situação de crise política institucional no país, né, que ficou muito, muito grave. Depois, eles criaram algumas rebeliões, né, rebeliões assim, que às vezes me faz parecer as experiências de 2013 aqui, né, onde eles criaram situações, e hoje nós temos provas disso, né, de que essas rebeliões elas foram criadas. E houve o golpe parlamentar no Congresso Nacional, né? Eles deram um golpe lá dentro do Congresso Nacional. Foi o Congresso Nacional quem deu o golpe também, né? Participou do golpe também, quando ele da vacância do mandato, né, de João Goulart, porque ele estava no momento que Jânio, como ele estava lá, inclusive na China, né, atrás, tratando negócios, né, então, assim, houve aquela primeira crise, mas ele conseguiu entrar, mas essa crise ela foi se estendendo, ficou muito, 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 muito difícil dele seguir em frente. Então, o que ocorreu? Né? Veio o golpe, eles tiraram João Goulart, e com o apoio do Superior Tribunal de Justiça, com o apoio do Parlamento, né, com o apoio de vários setores da Igreja também, a Igreja apoiou também esse golpe, enfim, e com o apoio das elites, né? Por isso que nós falamos que é uma ditadura civil-militar, ela não é apenas uma ditadura militar. Tudo bem, quem montou toda essa estratégia foram esses políticos, como eu havia falado inicialmente, né? Mas nós tivemos aqui no Brasil várias instituições que apoiaram o golpe, bancos, o Banco Itaú, a Volkswagen, várias empresas que estão aí até hoje apoiaram o golpe, né? Inclusive, Lu, assim, algumas financiaram, né, ações de torturadores, né? Sim, E nem lucraram muito também, né? Grandes acordos devem ter sido feitos, né? não tenha dúvida. Grandes acordos, eles entravam aqui como quem entra na sua casa, né? Sem deixar impostos, sem deixar reserva de lucro, nada. Eles só estavam preocupados em montar, né, as suas empresas aqui no Brasil e ganhar dinheiro. Eles não tinham compromisso nenhum com a nossa democracia, nunca tiveram. Inclusive, gente, a propósito, né, a Volkswagen, né, a famosa empresa alemã de automobilística, ela montou
dentro das suas fábricas, tá? Locais de tortura. Profissionais, operários eram interrogados dentro dessas salas da Volkswagen. E de lá desciam direto para DOI-CODE, ou eram sequestrados, desaparecidos, né? E é importante, depois mais na frente eu vou falar para vocês, quando a gente falar da questão da memória, da verdade, da justiça, que hoje a Volkswagen, ela através de um TAC, ela indenizou, né? Ela deu uma indenização monetária, inclusive um valor muito bom, muito grande, para todas essas pessoas que foram atingidas dentro da Volkswagen. Mas não só isso, né? Desse TAC vai sair também um memorial, né? Além dessas reparações, vai sair também um memorial e fundos para o direito difuso também, para se tratar dessa questão de memória e verdade. Então, houve esse avanço aí há poucos dias que eu gostaria de colocar, só ilustrando aqui o que eu estou falando. Muito bom, Lúcia. Muito bom, Lúcia, muito bom. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você, Pois não. para a gente também irmos avançando nessa história tão importante. E é uma pergunta também de quem não viveu, não é dessa geração, não viveu isso, né? Quando a gente fala da ditadura militar, geralmente, e da resistência, eu queria perguntar sobre a resistência à ditadura militar, a gente lembra muito da luta armada, né? É muito comum falar da luta armada e falar também, isso é muito comum nos filmes que a gente vê, né, nos livros de história. Mas existiam outras formas de resistência à ditadura? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Para além da luta, até falar um pouco também da sua história. Eu queria saber se você foi de algum grupo armado, queria que você falasse sobre isso. E outras formas também, inclusive as mulheres têm um papel muito importante, né, na resistência à ditadura militar. Bom, quando a ditadura se deu, é uma coisa que é importante também que se esclareça, porque no primeiro momento da ditadura, houve o fechamento de todos os sindicatos, né, no Brasil. Todos os sindicatos foram fechados, o Congresso foi fechado, a UNE foi queimada, foi o primeiro prédio que eles incendiaram, a sede nacional da UNE. E, nesse primeiro momento, eles mataram quase toda a direção do Partido Comunista Brasileiro, Partidão. Então, e essas lideranças também, né, do campo, eles foram prendendo, enfim, e o que restou de resistência foram os jovens, né? Através de seus grêmios, dos seus CAs, do seu DCEs. Então, era dessa forma, né, que os jovens começaram a fazer a resistência. Porque quem fez bastante resistência no Brasil, na verdade, foi a juventude, né? Porque foi praticamente o que restou dessas grandes organizações, a grande maioria foi morta, como eu disse. Então, a luta armada, ela não foi uma decisão de toda a esquerda, né? Foi de parte da esquerda, especialmente aquela que rompeu com o Partidão, né? Logo depois de 64, e eles achavam que tinha que haver outras formas de luta, né? Que não só essas reivindicatórias, né? Enfim. Havia uma referência também forte na Revolução Cubana, né? Porque... Uhum. Na resistência dos vietnamitas à ocupação norte-americana, né? Então tinham também essas referências para uma guerrilha no Brasil, né? Exatamente. E a Alemanha também tinha, né? Baader-Meinhof, a França teve aquele maio de 68. Então, assim, o mundo estava efervescendo também, né? E Cuba foi uma grande luz para toda essa luta de democratização e de se socializar esta nossa América, né? Então, eles
tinha todo esse contexto internacional também, né, que foi muito propício, né? Mas o grupo mais conhecido da luta armada é a LN, né, no qual a direção era feita por Marighella, e onde tem uma implicação de um familiar nosso, que é Frei Tito, que morreu, foi morto pela ditadura, e dos dominicanos também, enfim, e com a questão de Marighella levantar a luta armada, né, então vários outros grupos, depois do incidente da LN, montaram também outros grupos de luta armada. E foi graças a esses grupos de luta armada que nós tiramos vários presos políticos aqui de dentro do Brasil, inclusive o Frei Tito, né? Por conta dos sequestros que esses grupos faziam de embaixadores e, em troca, pedia os nossos presos políticos. Porque o que estava ocorrendo também, mesmo todo esse pessoal preso, ainda aconteciam torturas, né, desaparecimentos, retiravam as pessoas da cadeia, levavam para outros lugares, torturavam essas pessoas, desapareciam. Por exemplo, Frei Tito, ele foi para a tortura 2 vezes, desnecessariamente, né? Porque você passava o primeiro momento, que era muito crítico nas prisões, né, de tortura, mas depois não parava, né? Só que Frei Tito teve novamente um segundo momento de tortura. Então, eles tentaram tirar o máximo possível que eles podiam de presos políticos dessas cadeias, porque essa era uma questão muito séria naquele momento, né? E a luta armada, Luciano, serviu para romper um pouco a barreira da mídia também, né? A mídia não divulgava, inclusive, os casos de tortura, então muitas ações espetaculares, né? Assalto ao trem pagador, aquela famosíssima ação do Marighella de transmissão numa rádio, né? Onde tem até... Nós vamos recomendar aos nossos educandos e educandas tanto o vídeo do Marighella, né? O filme sobre o Marighella, onde tem essa cena espetacular que eles tomam uma rádio para ler um manifesto, né? E aí essas ações foram sendo conhecidas, essas situações de tortura, né, de prisões ilegais, desaparecimentos, foram sendo conhecidas no Brasil e internacionalmente, né? Exatamente, era uma forma também que se encontrava de denúncia, porque cada ação dessa, aí eles deixavam cartas, né, dizendo, aconteceu isso, tais pessoas estão desaparecidas, era uma forma, porque eu esqueci de falar, outro nessa coalizão do golpe, a imprensa também teve um papel fundamental, determinante, né? E, a propósito, muitas emissoras de televisão que nós assistimos hoje aí, elas contribuíram para esse golpe, tá? E hoje estão muito ricas à custa da contribuição que deram ao golpe, né? Enfim, então, tinha mais rapidamente, esses grupos também foram exterminados, né? Você teve uma tentativa mais tardia da guerrilha do Araguaia, mas que também foi esmagado, né? E até hoje não se fala dos desaparecidos do Araguaia. E foi isso, né? Na verdade, eram ações para se poder sobreviver na clandestinidade, porque muita gente passou a viver na clandestinidade, muita gente mesmo, e esses companheiros tinham que sobreviver, e essas companheiras também. Então, esses assaltos, essas ações, também era para a sobrevivência das pessoas, para que pudessem ter locais, esconder, se deslocar para outras cidades, né? A questão da documentação também. Enfim, e o que ocorreu de luta armada foi mais nesse sentido, mas nós não tivemos... Eles falam assim da luta armada como se a esquerda tivesse matado milhões de homens e mulheres, né? E, na verdade, isso não ocorreu. Né? O nosso lado foi o mais sofrido em todos os aspectos, né? Nós morremos,
né? Nós fomos que foram presos, nós que pagamos por isso daí, eles não pagaram nada, né? Então, Mas, Lucinha, mas falando, exemplos de outros movimentos que não armados, né? Que outros grupos, movimentos a gente pode lembrar aí? Movimentos culturais, né? Sim, os movimentos culturais, né? O Centro Popular de Cultura, Isso. né? Na época, gente, eles tiveram uma importância educativa que vocês não imaginam, sabe? Através desse Centro Os CPCs de cultura da Uni, né? Sim, Centro Popular de Cultura, né? Exatamente. O movimento de mulheres pela anistia. O movimento das mulheres, ela já nasce lá em 74, né? Começa a se articular o movimento feminino pela anistia, mas também é um movimento de resistência, né? É uma forma de resistência. Você pedir anistia para esses presos e presas políticas era também uma resistência, porque não era fácil, né? As pessoas o movimento feminino pela anistia, como se fosse assim uma coisa muito fácil se fazer um movimento desse. Não é fácil, gente. Nós éramos perseguidas diariamente. Não tinha uma reunião que não tivesse, como a gente chamava popularmente, né, um dedo duro, né, que eram os espiões dele, né, a serviço deles, que estavam em todos os lugares. Né? Todos os lugares tinha um infiltrado. Defender a ditadura numa democracia é fácil. Difícil é defender a democracia numa ditadura, né? Muito difícil. Esses que se dizem defendendo o golpe hoje, é fácil falar hoje porque estão, apesar de tudo, ainda temos uma democracia, né? Mas defender a democracia numa ditadura, claro, eu vou ser sincero, nós não fazemos nem ideia o que é isso, né? Não, é muito difícil, porque é uma eterna perseguição, né? Por exemplo, nós tínhamos a recomendação que ninguém podia sair sozinho, você só podia sair em grupo, mesmo que fosse para a escola, gente, olha que absurdo. Eu ia para a escola, eu tinha que tomar ônibus para ir para a escola, mas eu sempre tinha que ir com 2 ou 3 pessoas, a gente não podia andar sozinho. Porque se você fosse sequestrado, né, ou preso, alguma coisa, ninguém ia saber. Então, era importante, muito importante você estar sempre acompanhado. E o movimento feminino pela anistia sofreu, como todos esses movimentos, perseguições, né, as nossas ações, eles sempre tentavam boicotar, que eram ações normalmente em igrejas, em praças públicas também a gente e o pessoal dizia assim, nossa, as mulheres são malucas, porque em plena ditadura você ir para a praça pública e dizer abaixo a ditadura, nós queremos os nossos presos, anistia aos nossos presos, né? De volta os nossos familiares, então era muito pesado. Outro movimento de resistência que eu considero muito importante no Brasil e que a gente pouco faz referência são os familiares, né? Os amigos e os familiares. Sem os amigos e os familiares, nós também não teria se feito essa tentativa, né, da derrubada do golpe, não, porque era muito importante. Eles tanto nos ajudavam financeiramente, né, como o apoio. É muito importante você ter o apoio da família, porque imagina você travar uma luta dessa política, que é muito difícil, e dentro no seio da sua família, isso não é reconhecido, né? Você é alijado também, como é alijado lá fora por combater essa ditadura. Então, as famílias tiveram um papel muito importante no sentido desse apoio, né, aos seus filhos, aos amigos dos filhos, das filhas. E os amigos, como eu disse, porque muitas vezes eram os amigos que arrumavam casa, eram os amigos que nos tiravam de um lugar para outro, eram os amigos que nos alimentavam, eram os amigos que nos davam dinheiro. Então, teve uma rede de solidariedade muito grande, inclusive aqui no Ceará. Antes de passar aqui para a próxima pergunta, eu estou adorando aqui nossa aula, tá? E estou aprendendo muito. Eu queria fazer outra pergunta que eu pensei agora aqui.
Antes da gente já entrar na questão do direito à memória, à verdade e justiça, nós tínhamos também, Lucia, principalmente no final dos anos 70, 80, o surgimento dos movimentos, os grandes movimentos populares, né? Eu não vou dizer nem surgir. O que a gente chama hoje de movimentos sociais, né? Se fala muito que surgiu nessa virada dos anos 70 para os anos 80, mas o movimento social sempre teve muito ativo no Brasil. Mas eu fico pensando também, essas lutas por moradia, né? Lutas por... Imagina o que era também a luta pela moradia na ditadura militar, né? As greves dos operários, né? Se você puder falar um pouquinho também sobre isso, né? A gente está, os nossos educandos e educandas, que muitos são do movimento popular urbano, né? A gente tem um debate aqui no nosso curso sobre as lutas urbanas. Imagina o que é lutar por moradia também na ditadura militar, né? Com certeza, uma situação de muita repressão, né? De muita perseguição. Muita repressão, muita perseguição. Quando vocês assistirem na televisão incêndio em favelas, isso é uma prática antiga, mas de hoje não. Quando eles querem tirar alguém de uma área, eles queimam. Então, isso é uma prática que já vem de longe, né? E esses movimentos populares, né, ditos populares, eles foram importantíssimos, porque era um movimento de carestia, o movimento por habitação, o movimento por saúde também, né, de qualidade, porque era um absurdo, né? A nossa saúde era absolutamente sucateada, e a nossa educação também, né? Então, o direito ao voto, o direito à greve dos trabalhadores, né? Então, foram movimentos de resistência muito, muito importantes mesmo. E uma coisa que, nesse momento, surgiu de uma forma muito significativa foram as associações de bairro, né? Que isso é um dado muito, muito importante para a organização popular. Então, as associações de bairro, elas tiveram um papel também muito importante nessas lutas, principalmente pela carestia, por alimento, e até também depois pela anistia também, porque aí depois a luta da anistia ela foi abraçada por todos esses movimentos sociais também, né? Ótimo, muito bom. Enfim. Lucinha, queria lhe fazer uma pergunta aqui. Pois não, pode falar. Não, é porque você me fez uma pergunta e eu não respondi se eu participei da luta armada. Ah, sim. Não, eu não participei da luta armada, mas, assim, nós apoiávamos no sentido porque nós tínhamos pessoas amigas, né? E eles tinham o nosso apoio nesse sentido, mas, assim, participar mesmo não, porque eu ainda, nesse período da luta armada, eu ainda era uma criança, né? Eu estava na fase de 18 anos, por aí, né? Enfim, mas a gente sabia de tudo que ocorria, porque dentro da minha casa, meu pai era do partido, meu pai era do Partido Comunista, desde a juventude comunista, ele entrou com 15 anos no Partido Comunista, né? E, inclusive, assim... E o outro tio meu também, não só o Tito, né? Porque o Tito foi para a questão religiosa, mas a gente tinha, né, uma outra ala na família que era ligada ao Partido Comunista. Enfim, então a gente sabia do que acontecia, a gente tinha as informações, mas eu não participei. Eu contribuí de outras formas. Lucinha, você falou de um pouco da história do Brasil, né? Dessas marcas também, né? E você falou algo muito interessante, você falou que depois que se derrota uma ditadura, né? Depois que se termina uma ditadura, tem tarefas para fazer, né? Achei muito, muito legal o que você falou, né? O que fazer, né? A ditadura acabou um período de 20 anos, né? Muito longo, 21 anos. E aí nós falamos hoje de um direito à memória, a verdade e a justiça, né? Então, eu queria que você falasse o que são essas tarefas, né? Passado uma ditadura militar, né? De tanto tempo, né? Imagina
a geração dos meus pais, né, eles nasceram na ditadura militar e viveram toda a sua juventude na ditadura militar, né? Eu nasci em 85, eu sou de 85, então eu sou do ano dos momentos da abertura, né? Mas os meus pais cresceram na ditadura militar, né? Que tarefas são essas, né, que você falou? E qual a importância de nós falarmos de memória, falarmos de verdade e de justiça? Bom, todo país que passa por uma ditadura, né, depois você tem que restabelecer o Estado democrático de direito, né? Porque não vai se viver para sempre nessa ditadura. Então, nesse restabelecer esse Estado democrático de direito, nós temos algumas questões. No Brasil, até que nós fizemos o dever de casa direitinho, de certa forma, né? Conseguimos a Constituição de 88, que é maravilhosa, foi um avanço muito grande. Mas, no que se diz respeito aos crimes da ditadura militar, né, que também isso tem que depois de uma ditadura, você não só tem que restabelecer esse Estado, né, como também dar a esse Estado aos brasileiros, né, que sofreram nessa ditadura o direito da fala, de contar as suas histórias, de dizer o que passou, né, falar desse passado, né, e a justiça. Você vê o que aconteceu na Alemanha, se a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial, tá? Aí ali na Alemanha, o que aconteceu depois? Foi muito longo o processo de redemocratização, mas os criminosos, né, os nazistas, eles foram presos, né? Muitos se refugiaram, mas muitos foram presos e condenados. Né? Então, isso é normal acontecer. Isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu na Argentina, depois do golpe militar, isso aconteceu no Chile, enfim, então, vários lugares, quando se passa por uma ditadura, você, além de restabelecer esse Estado democrático de direito, você também tem uma dívida com essa sociedade, com a memória desse povo. Né? E o que ocorreu no Brasil foi uma coisa lamentável, né? Porque a nossa anistia, né, ela foi um pacto social, não tenha dúvida, ela foi pactuada, mas, e só saiu também por conta que os militares permitiram, né? Mas o que ocorreu na nossa anistia? Os criminosos, os torturadores, os assassinos, os sequestradores, os terroristas do Estado, que eram pagos pelo Estado brasileiro, eles estão aí soltos até hoje. Soltos. Eles não cumpriram pena, não responderam por absolutamente nada. Né? Aí eles falam, não, que eles chamam de crimes conexos. Não, houve crimes da ditadura, mas houve também crime da esquerda. Então, aqui nós estamos kits. Só que não foi bem assim. É uma lógica como se fosse uma guerra, né? Aí, de um lado, tem os militares e do outro, a esquerda, né? Então, a guerra igual, como se fosse dois estados, né? Quando a gente sabe que, na verdade, que era um golpe e uma resistência, né? Exatamente, era golpe e uma resistência. E que as armas são totalmente desproporcionais, né? Você tinha, como você falou, grupos que foram eliminados, né, pela ditadura, pessoas foram assassinadas, e do outro um Estado, né, um Estado com forças armadas, com as polícias, contra o povo, né? Exatamente. E todos foram presos. Todos os que se envolveram com essas questões da ditadura foram presos, nós, da esquerda, né? Foram torturados, sequestrados, desaparecidos, cumpriram prisões, né? E não aconteceu isso do outro lado. Não aconteceu. Então, você vê hoje
eu queria só citar um exemplo, o Ustra, né? Que o atual presidente do Brasil tem um orgulho, tem uma pessoa como exemplo, mas um torturador, gente, aquilo, sabe, aquilo é uma coisa abominável, um monstro, aquilo é um monstro, aquilo, não sei nem como é que a gente define um homem daquele. E não aconteceu absolutamente nada com ele. Nada, nada, nada. E ele praticou vários estupros, tá? Porque as torturas eram verdadeiras barbáries. E as mulheres, gente, sofriam muito mais do que os homens. Não tenho dúvida. E aí, o que ocorreu? Nós pagamos, mas eles não pagaram. Como as pessoas negras também, né, Lúcia? Sim. Sofriam também, né? E os povos indígenas também, né? Às vezes essa imagem, até os filmes, né? Muitos filmes hoje passam uma ideia. A ditadura era uma coisa, a resistência de jovens brancos universitários, que tinham, claro, né? Mas que não eram apenas essas pessoas, né? E como você está falando, as mulheres sofriam até mais, né? As pessoas negras e outros grupos também, como indígenas também. Né? Outro grupo que se fala muito pouco, tem o Renan Quinalha, ele está até fazendo um trabalho muito interessante, que um grupo que sofreu muito também é a comunidade LGBT. Né? Os povos de terreiro também. Nunca se queimou tanto terreiro, gente, como na ditadura, porque eles não admitiam que existisse religiões de matriz africana de jeito nenhum. Então, os terreiros sofreram muito, foram muito perseguidos. A comunidade também LGBT foi muito perseguida. Os negros foram muito perseguidos. E os indígenas, esses, tem até um capítulo para eles na Comissão Nacional da Verdade, mas eu acho, no relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas eu considero que ainda tem que se fazer muito sobre a questão indígena do Brasil, tá? Porque o que a comunidade indígena hoje sofre é ainda uma consequência da ditadura, que não foram regulados suas terras até hoje, né? E foram tomadas muitas terras dele, muita invasão, tribos inteiras dizimadas com doenças, né, trazidas pelos brancos. Enfim, então não foi só a esquerda que sofreu, não, tá? Todo o povo brasileiro sofreu muito, muito na ditadura, especialmente a classe operária. Isso. Lúcia, então, quando a gente fala... até porque era muita inflação, arrocho salarial, né? Essa ideia de que era uma economia... era uma economia forte, mas concentrada, né? Então, aquela ideia do repartir o bolo, né? Mas, na verdade, foi uma ditadura que os ricos e poderosos do Brasil se tornaram mais ricos e mais poderosos, né? Contra o povo. Foi uma luta, foi uma ditadura contra o povo, né? Uma ditadura contra foi uma ditadura contra o povo brasileiro. Luciana, e a favor das elites brasileiras. E quando a gente fala de memória, verdade e justiça, o que é que nós estamos falando? O que é que se quer hoje quando se fala em memória, verdade e justiça? Bom, hoje eu vou começar com um exemplo. Você chega hoje numa escola pública do Brasil, qualquer lugar no Brasil, você chega para conversar com um jovem do ensino médio. Raros são os que conhecem a ditadura militar, exceto conhecer porque o professor tocou na sala de aula. Então, existe uma desinformação muito grande sobre o que foi a ditadura no Brasil. Então, você tem que fazer essa memória, porque a juventude ela tem que conhecer o passado. Não só a juventude, mas todo o povo. Ele tem direito de conhecer a sua história. E é uma obrigação do Estado contar essa história.
Então, quando a gente pede a gente pede a memória dos que foram perseguidos, porque essa memória não foi feita. Né? E a verdade é que as experiências, os sofrimentos que nós passamos, né, que a gente traga essa verdade para o povo, essa memória e essa verdade, e depois fazer uma justiça. Então, esses são os processos. Primeiro, a gente tem que conhecer a história, né? Se reconciliar com essa história, se reconciliar com o povo ter acesso a essa verdade. Hoje, nós temos, por exemplo, os arquivos do Exército, eles nunca abriram. Até hoje. Eles não assumem que houve ditadura, eles dizem que não houve ditadura, que essas torturas, tudo isso aí são falácias, eles criam outra narrativa, e eles nunca entregaram esses documentos. Nem durante o período da Comissão Nacional da Verdade. Eles se negam terminantemente a entregar esses documentos, que é nosso, é um documento do povo brasileiro. Então, a gente precisa conhecer para saber o que o Exército Brasileiro, não o Exército todo, né? Porque aqui parece assim, eu não sou contra o Exército, não. As Forças Armadas, elas têm uma função muito importante também. Né? Mas esse grupo militar que manchou a nossa história, sabe? A gente tem que saber o nome deles. Tem que saber o que eles fizeram. Porque estão aí hoje, generais bonzinhos, maravilhosos, sabe? E que mandaram matar, e que mandaram estuprar, e que mandaram arrancar unha, tirar dente, sabe? Arrancar dente à força, empalar homens, mulheres, e estão aí, impunemente. E a gente não tem acesso a esses documentos. Então, a gente precisa dessa memória, a gente precisa dessa verdade para que um dia se faça justiça no Brasil. Perfeito. E outra coisa, eu vou mais longe. E é um direito, né, Lúcia? É um direito de saber o que aconteceu. Vou partir com a minha família, digamos, né? Eu fico imaginando a dor dos pais que não sabem onde estão o filho, né? É inimaginável essa dor, é uma dor realmente, não dá nem para imaginar. Mas também com a nossa história, né? Então, você não é um direito conhecer essa história, né? Porque nos é negado conhecê-la, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de memória, é o direito à memória. E a partir disso, a sociedade pode tomar decisões, né? Escolher seus rumos também. Mas a sociedade ela precisa conhecer essa memória, né? Inclusive, essa memória que está nas mãos do Exército, que são os arquivos militares, isso é dinheiro nosso, gente. Quem é que paga esses impostos? Sou eu, você, somos todos nós. Esses documentos não são deles. O documento é do povo brasileiro. O Exército tem que estar a serviço do povo brasileiro. Então, eles têm a obrigação de entregar isso aí. Mas eles não entregam nem do Paraguai, da Guerra do Paraguai. Eles nunca revelaram esses documentos, porque também foi uma carnificina ali. Sim, e eu queria também falar, que eu esqueci, gente, desculpa, eu vou voltar à memória, à verdade, mas, assim, as crianças sofreram muito na ditadura também, viu? E nós tivemos surtos de meningite, onde a população infantil morreu, assim, enormemente. Nós tivemos casos de crianças de rua mortas, metralhadas. Vários, não foi um nem dois, não. É porque esse país não tem memória e não tem acesso a essas informações. Mas muito ocorreram bem. Também. Crianças Luciana, sofreram muito bem. Enfim. Eu vou fazer a última pergunta, são duas, na verdade, né? Mas, assim, porque a gente podia passar aqui a tarde toda falando. Eu espero que a gente possa conversar mais, né? E porque tem a ver com o que nós estamos falando, da memória, né? Da memória que muitas vezes nós não conhecemos. Nós que temos uma atuação em defesa dos direitos humanos,
a gente também não tem acesso, né? É importante dizer isso. Luciano, duas perguntas para a gente encerrar. A pergunta, na verdade, é quais as consequências da ditadura militar para o autoritarismo hoje, no Brasil, né? Nós vivemos um governo autoritário, o governo Bolsonaro, né? Ele é um governo golpista, né? Ele está dando um golpe, né? Que não é de agora. Não, a gente não precisa esperar o tanque em frente o Supremo Tribunal Federal, porque o Congresso nem precisa. Mas ele está dando um golpe, né? E esse golpe vem desde também a derrubada da presidenta Dilma Rousseff. Mas a pergunta é, qual as consequências, né, de tudo que nós falamos para hoje? E eu queria fazer dessa pergunta duas questões. Primeiro, você acabou de falar, né? Assassinato de crianças em situação de rua, né? Os famosos esquadrões da morte, né? Os esquadrões da morte eram grupos de policiais que agiam de forma totalmente ilegal, né? Será que nós não temos um pouco disso hoje também nas polícias do Brasil, né? Você pode comentar sobre isso. E também, para terminar falando também um pouco da memória da verdade e da justiça, a gente vai num prédio público, tem lá Castelo Branco, né? A gente vai num outro prédio público, tem lá Médici, né? Tem lá tantas figuras, né? Então, será que também não tem uma marca ainda dos dias de hoje nos nomes das ruas, nos nomes das escolas, né? Queria que você falasse, para a gente terminar, dessas duas questões, assim, as marcas da ditadura, seja na memória, que memória não é só passado, memória é presente e futuro, né? Mas também na vida real do povo, na abordagem da polícia, né? Nesse estado que ainda é tão violento e que hoje isso é mais escancarado ainda. Pois não. Sim, na verdade, a prática da tortura, né, das polícias, vamos começar por aí, né, que advindo dos esquadrões da morte, que o grande líder dele aqui no Brasil foi o assassino do Fleury, né, aquele matador, e eles... É isso que eu digo, como não houve essa questão da justiça, né, então nenhuma dessas pessoas foram punidas. E nem essas práticas também foram punidas. Como elas não foram punidas, né, elas se repetiram, porque o processo de redemocratização ele passou muito também pela permissão do exército e da elite, né? Vai até aqui, não vai, né? Então, e nesses espaços, especialmente na questão da polícia, né? Tá aí os requisitos. Quais são as práticas hoje? O que a gente vive, escuta demais? De um jovem preto hoje no Brasil. Como é que ele é abordado? Então, são práticas remanescentes da ditadura, embora a tortura venha de muito antes, né? Mas, assim, vamos dizer, esse lado podre, né? Paralelo que eles fizeram, clandestino, terrorista, eles montaram, né? E está aí, ficou aí dentro. Quem você acha que, quando passou a ditadura, que estava dentro daquela delegacia? Era o mesmo sargento que estava lá dentro do DOPS torturando. E essa prática é comum, né? Eles consideram que essa forma de abordagem, a tortura, isso que é o correto de aplicação de justiça para se abordar as pessoas, né? E imagina, Luciana, né? Os policiais que entraram nos anos 80, jovens policiais, né? Hoje, eles pegaram todas as práticas e os procedimentos da ditadura militar, né?
Exatamente. Nós temos policiais ainda da ativa que entraram nessa geração, né? E estes também, por sua vez, formaram, né, os novos policiais, né? Então, não é uma coisa do passado apenas, né? É uma coisa que permanece na sociedade. Exatamente. E depois disso daí, bom, aí é outra questão que eu não vou entrar, porque eu já vou mexer com empresa e não dá certo. Mas o que ocorreu foi isso. Como não houve justiça, toda essa estrutura que existia na ditadura de repressão, ela ficou aí. Ela está aí. E está no nome das escolas, das ruas, né? Das escolas, da rua, e eles não aceitam. Por exemplo, tanto no nosso Programa Nacional de Direitos Humanos, o 3, como nas recomendações da Comissão Nacional da Verdade, faz assim, essa questão da memória, porque isso também passa para... Você tem que tirar... por exemplo, aconteceu agora recentemente em São Paulo, a rua se chamava Sérgio Paranhos Fleury, tá? E um grupo de vereadores do PT e do PSOL de São Paulo, eles reuniram em bloco e conseguiram trocar o nome dessa rua. Para a rua agora é Rua Frei Tito de Alencar. Então, isso é um trabalho de memória. Né? Nós temos que tirar o nome dessas pessoas. Você veja aqui no Ceará, nós temos um mausoléu Castelo Branco, e não podemos tirar o nome dele. Inclusive, não é porque o governo não quer, porque é lei, foi votada na Assembleia. Bem que se tentou. Bem que se tentou. Inclusive, é um projeto de lei do deputado Renato Rosendo, né, para que fosse retirado todos esses nomes de ditadores das nossas escolas, das nossas ruas. Mas, gente, foi uma briga louca. E o que se conseguiu foi só daqui para frente. Não pode mais. O Estado do Ceará não pode mais homenagear nenhum torturador, nenhum agente da ditadura. Mas o que está para trás fica no Estado. Né? Quer dizer, então, e está aí, me permanece. Né? Então, é preciso que as pessoas saibam o que aconteceu nesses locais. Ninguém sabe, ninguém tem noção. Por exemplo, aqui, onde hoje é a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, ali foi local de tortura. Né? A gente passa por lá. O 23BC, a 10ª, ali, sabe, aqui na 13 de maio, a 10ª região militar, todos foram lugares de tortura. Mas ninguém sabe, não se faz uma menção a isso, em lugar nenhum. Você não pode botar nenhuma placa. E dizer, sabe, a memória é isso que a gente faz mesmo, é mudar, trocar os nomes da rua, sabe? É na casa que nasceu o Frei Tito, ser um centro de memória, sabe? É na casa que nasceu o Bergos Gurjão, vamos dizer, ter a placa que ali nasceu Bergos Gurjão, para que o povo precise existir esse trabalho educativo, pedagógico de memória, para que o povo tenha acesso a essa verdade, né? E, finalmente, um dia a gente poder fazer justiça, né? Eu não sei se eu vou assistir, mas a gente luta por isso, né? E eu acho que é isso. E essa memória, a memória do dia, gente, a memória das nossas lutas, né? Você pega vários bairros aqui de Fortaleza que deram uma contribuição muito grande, né, no período da ditadura, com suas lutas populares. Assim, eu tenho o Conjunto Palmeiras né? Teve uma importância muito grande naquele momento, e fazer essa memória desses lugares. As pessoas precisam saber que no Conjunto Palmeiras também se fez luta, resistência contra a ditadura militar. As pessoas têm que saber que aqui, na Praia do Futuro, perto do Titanzinho, houve resistência militar também das comunidades. Né? Então, são essas questões. Né? Lucinha, muito obrigado, tá? Inclusive, eu vou pedir para você, o que você tiver de materiais, né? Eu sei que tem uma cartografia da Memória, Verdade e Justiça também, né? Eu não sei se já foi publicado. Eu vou pedir muito que você passe material para a gente, o que for possível, né? O que estiver disponível ao público, para nós compartilharmos aqui para os nossos
educandos e educandas, né? E aí, é lhe agradecer, tá? Como eu falei, assim, a gente poderia passar uma tarde aqui conversando, mas a gente sabe que quem está nos assistindo agora, né? Tem uma hora que cansa um pouco, é normal, né? A gente sabe disso, mas esse aqui é a nossa aula entrevista, né? Nós vamos indicar vídeos, vamos indicar textos, e a gente espera que esse material, como todo o curso, sirva para outras pessoas também, né? Nós estamos nos formando para sermos multiplicadores e multiplicadoras, né? Formação de formadores, né? Como a gente diz, então, a gente vai compartilhar, né, com o apoio da equipe pedagógica do curso, ou outros materiais também sobre direito à memória, verdade e justiça. Luciana, mande um alô. Um alô final aí para quem está nos assistindo. Bom, eu queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade da iniciativa, do curso. Eu acho isso muito importante, parabéns. E queria aproveitar esse momento para colocar para vocês que está aberto um edital para a cartografia da memória. Essa é a cartografia das graves violações de direitos humanos no estado do Ceará, inclusive com um momento alusivo à questão da ditadura militar também. Então, assim, eu queria deixar para vocês, quem estiver interessado, entra no site da Secretaria de Proteção Social, que vocês vão poder encontrar lá informações sobre isso. Eu queria colocar também que nós, porque eu sou servidora na Secretaria de Proteção Social, e lá nós temos também um trabalho que eu quero deixar aqui à disposição de vocês, quando nós retornarmos, que é o percurso da memória, né? Que é um trabalho onde nós saímos no ônibus, é um trabalho em parceria com a Secretaria de Educação, onde nós levamos estudantes do ensino médio para conhecer o percurso da memória e verdade. Eles vão conhecer esses lugares de memória e verdade no estado do Ceará, e tem sido muito interessante nesse sentido, né, de passar essa informação para essa população jovem. Né? Então, fica aí a dica, e acessem lá e entrem, participem. Muito obrigada, e eu gostaria só de dizer que a estrada é longa, e a luta continua, gente. Muito bem, Lúcia. Então, assim nós encerramos nossa aula entrevista com Lúcia Alencar, que é parte da nossa aula 3, Autoritarismo, Democracia e Direitos Humanos, Desafios e Questões Centrais, do módulo 2, Direitos Humanos, Experiências e Questões Centrais. Grande abraço. Grande abraço, muito obrigada.